007, que altera a redação do artigo 2º da Lei nº 1142 de 96, que cria o Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Cultural e dá outras providências em única votação. Projeto em discussão. Vereador Marcos Nunes, em discussão? Sim, fica à vontade. Obrigado, senhora presidente. Senhores vereadores, eu quero só pontuar com vossas excelências uma determinada situação para a gente poder resolver essa questão do veto aposto. Aqui começo minha fala agradecendo a Cintia e o José Mário Rangel, que tivemos uma reunião aqui na segunda-feira. Lembra que eu falei isso na reunião passada, que a gente precisava conversar, que todas as nossas emendas, né, a esse projeto, de maneira alguma era para atritar com o Conselho, muito pelo contrário. O que a gente desejava era realmente contribuir e pedir ao Conselho que resolva o problema. Então, veja bem, deixa eu só colocar para vocês o que está acontecendo. Eu, inclusive, já votei aqui nessa casa, se eu não me engano, em 2012, uma alteração nesse projeto de lei, e só agora, dessa vez que a gente estava vendo o projeto de lei, é que a gente conseguiu verificar uma coisa que a gente não concorda, que a gente não acha que não está legal, que é o quê? Três pessoas, vou dizer aqui, a pessoa que representaria no Conselho a parte de arte, de história e de direito, não tinha no projeto de lei as respectivas entidades que os indicasse. Embora seja costume do Conselho, de comum acordo com eles, indicar uma expertise na área, que nós temos bastante. Mas aí nós fizemos 3 emendas, eu e o vereador Geraldão e o Paulinho Brasília, que somos da Comissão de Cultura, sugerindo que direito ao OAB indicasse, que já era uma prática, na verdade, do Conselho, foi só não adiantou nada, porque o Conselho já fazia isso, na verdade, né, o Zé Mário nos informou, e também a Cintia. E a arte e história, nós colocamos que seria indicado pelo Conselho de Políticas Culturais, que é um outro conselho que foi criado por causa daquele Sistema Nacional de Política Cultural, mas que é um conselho que está inativo. Então, logo o Executivo, né, na pessoa da Cintia e do Zé Mário também, nos mandaram uma correspondência dizendo, né, ou melhor, passou isso antes pelo Executivo, e isso gerou o veto, dizendo que esse conselho era inativo e que, portanto, era melhor vetar aqueles dois para manter a situação anterior. Nós, da comissão, nós não concordamos com isso, porque a gente acha que, apesar do conselho estar extinto, seria mais fácil criar o conselho para poder resolver esse problema do que deixar errado na lei, vamos dizer assim. Bom, só que qual é a situação hoje? Vamos supor que o Conselho se reúna por esses dias e vai fazer a nova composição dos seus membros. Se a gente derruba o veto, essas 2 cadeiras, a de arte e de história, elas teriam que ser indicadas por um conselho que não existe. Portanto, o Conselho de Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental, ele ia ficar sem essas 2 cadeiras. Não, ele está inativo, mas, na verdade, há uma discussão, doutor Sérgio, obrigado até pela sua colocação, de que não há necessidade desses 2 conselhos. Um conselho, apesar de ainda haver divergência nesse ponto, mas um conselho é ativo, o outro é inativo, não conseguiu se movimentar, e a gente acredita que até a política que esse outro conselho de política cultural, ele pode ser abarcado pelo Conselho de Patrimônio, que também tem a palavra cultura nele, ambiental e etc. Então, é o seguinte... na verdade, é o seguinte, a ideia de sentar com o pessoal do Conselho, e nós sentamos com o José Mauro e a Cintia, era para a gente poder fazer um acordo, porque a gente não sabe qual é o melhor remendo. E aí é o seguinte, embora eu tenha feito, né, nós tenhamos, a gente da comissão feito, todo um parecer para derrubar o veto,
eu vou aqui, olha para você ver o que eu vou dizer, eu vou fazer uma declaração de voto, talvez me omitindo, me abstendo de votar nisso, pelo fato de eu ter feito toda uma problemática em cima disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente fez um acordo com o Conselho que deixa passar o veto do prefeito, e daqui eu estou, embora contrário, eu estou defendendo o veto do prefeito. Por quê? Porque foi feito um acordo com o Conselho de que, assim que resolvesse essa questão, o Executivo, a gente mesmo, proporia uma situação nova para essa realidade. Nós fomos informados nessa reunião que está sendo articulado em Viçosa a criação de um instituto histórico da cidade. Então, se houver realmente esse instituto histórico da cidade, esse instituto ele pode indicar essa vaga do expertise, indicar a pessoa que é representante da história lá no Conselho. Nós ficamos debatendo no Conselho, e na verdade era só 3 pessoas, e nós não chegamos ainda a uma conclusão, mas há uma sugestão, que foi a mais plausível de todas, que a própria Comissão Permanente da Câmara, que embora seja um órgão governamental, os presidentes são vereadores e vereadores são geralmente da sociedade civil, que eles pudessem indicar alguém da sociedade civil com expertise em artes, mas isso não está fechado. Então, nós fizemos um acordo, gente, de manter o veto do prefeito, a redação não vai ficar legal, não vai ficar muito boa, mas se a gente não faz assim, o Conselho vai ficar sem 2 cadeiras. Então, a gente acha razoável, ninguém aqui, como eu falei desde o início, quer prejudicar o funcionamento do Conselho. Então, a gente quer que o Conselho funcione, então a gente acha melhor que fique errado, embora doa aqui as minhas entranhas, mas já num compromisso do Conselho, da secretária, que assim que a gente tiver uma resolução desse tema, aí vem as emendas, algum vereador que pode propor, o próprio Executivo, propõe então as emendas para resolver esses 2 problemas. Então, repetindo, a questão da indicação do advogado é tranquilo, porque nós temos uma entidade aqui que os representa, que é a OAB, mas nos outros 2 a gente vê essa situação. Só para finalizar, o problema é o Conselho quem indica, e a gente não vê o mínimo problema disso, mas se você for olhar dentro de uma questão legal, se em algum dia o Conselho, por algum motivo, vencer o mandato dos conselheiros ou ele ficar sem funcionar por um interstício qualquer, não tem como essas cadeiras serem indicadas. Então, a lei não está boa. Não tem. Ou o Conselho vai ter que ser formado sem essas cadeiras para depois ele indicar, ou o Conselho teria que, antes de um possível fórum, ele indicar. Então, nós não concordamos com isso, a gente acha que isso não está bom. Eu acho que eu consegui explicar isso para a Cíntia, também para o Zé Mário, e a gente fez esse acordo. Então, se tiver votação suficiente aqui, eu vou me abster do veto, mas eu vou pedir a vocês que eu acho melhor que a gente realmente mantenha o veto do prefeito, para que o Conselho continue funcionando normalmente, e aí, com esse compromisso, tanto dessa casa quanto do próprio Conselho, de tentar resolver essa coisa. Que não precisa ser uma coisa com 6 meses, com 2 meses, 3 meses. Às vezes, lá no final desse ano, aparece aí o Instituto Histórico da cidade, automaticamente a gente inclui esse Instituto Histórico como aquele que vai indicar uma cadeira para o Conselho. E a gente ainda precisa resolver a questão da arte. E a gente tentou de tudo, gente. Tentamos, vamos colocar para o presidente da Câmara indicar essa cadeira, vamos colocar para o prefeito indicar, vamos colocar para o secretário indicar, vamos colocar para o Departamento de Artes e Humanidades do UFV indicar, mas vocês estão vendo que sempre órgãos governamentais. Houve a ideia do próprio José Mário Rangel, que está aqui, eu agradeço, de por que a Comissão Permanente da Câmara não indique? Não indique não alguém que seja ligado à comissão, mas uma expertise da área, até com o aval do próprio Conselho, que é isso que geralmente acontece. Você sabe muito bem como funciona um Conselho, e às vezes, não que a gente tenha que catar dedo, mas às vezes você tem alguém que se interessa por arte na cidade, mas não participa diretamente de nenhuma instituição e teria um papel fundamental ali no Conselho. Então, eu espero que a gente resolva esse problema dessa maneira. Obrigado, gente. Veto em discussão. Vamos colocar, então, a manutenção do veto em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. É isso, não é? Manutenção do veto aprovada. Vamos lá, senhor secretário.
Projeto de lei número 021/2016, em primeira votação por maioria absoluta, do vereador Lidson Lene Ferreira. Dispõe sobre a denominação do Arquivo Histórico Municipal Professor Arduino Bolivar. Como solicitado pelo vereador Lidson Lene e aprovado nesse plenário na semana anterior, faremos, então, a exibição do vídeo com a vida do Arduino Bolivar. Então, vamos lá. São 20 minutos. O governo do Estado, através da Secretaria de Tecnologia, de Ciência e Tecnologia, em convênio com a FAPEMIG, o governo lançou este grande projeto com a intenção de resgatar a memória de Minas e não deixar que os grandes acontecimentos e as grandes pessoas caiam totalmente no esquecimento. Na trajetória de um intelectual como Arduino Bolivar, não poderíamos imaginar a grande perda para a cultura mineira, para a tradição do Estado, do esquecimento desta personalidade. Então, foi oportuno, com a abertura de um projeto patrocinado pela FAPEMIG, foi oportuno apresentar o projeto Arduino Bolivar para que a gente resgate, dentro da história de Minas, realmente uma das personalidades de grande relevância, não vamos dizer a mais importante, mas que se coloca no nível das personalidades de mais relevância do Estado. Mais uma vez se justifica o trabalho que nós estamos desenvolvendo para preservar, colocando em meio digital e publicando artigos, promovendo conferências, publicando livros, para guardar a memória do professor Arduino Bolivar. A gente só entenderá a sua figura se entender a época em que ele viveu. Era uma época áurea para aqueles que gostam de cultura. Foi numa época assim que eu conheci o professor Arduino. O Arduino fazia uma coisa que se tornou muito conhecida em Belo Horizonte, e que eu acho muito significativa, que ele acolhia na casa dele todos os intelectuais e homens, músicos, e intelectuais só não homens, artistas. Era, digamos, quase que um núcleo cultural que ele promovia na casa dele. A casa dele era uma espécie de uma academia de letras. Era uma espécie de um simpósio musical, principalmente de piano, onde, terminado o concerto no Teatro Municipal, eram poucos os locais de música em Belo Horizonte, iam muitos à casa dele dar uma esticada,
escutando também outras composições. A casa dele era a casa que concentrava os grandes escritores literários do Brasil. Então a casa dele era assim, um movimento tremendo, de manhã, de tarde, de noite, não tinha hora para nada. Todo mundo que chegava, se quisesse almoçar, almoçava, sabe como era uma coisa assim muito bacana mesmo. O Murilo Rubião, que frequentava muito a casa dele, o Mancini, que tocava piano, tinha Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, conheci o Ivo Pitangui, conheci o Hélio Pellegrino. De muita coisa bonita com ele no sentido da arte, da literatura, da música, né? Porque minha casa, como era uma casa que recebia artistas, ele era toda noite, era um ponto de reunião dos intelectuais. Então, era artistas famosos que vêm em Belo Horizonte, o Congresso de Escritores que teve em Belo Horizonte e que papai participou, veio Carlos Drummond, que era o frequentado por Emílio Moura, o Dr. Ciro dos Anjos, Guilhermino César, Aníbal Machado, e fora os outros intelectuais que ele tinha fora de Belo Horizonte. No Caraça, onde o professor Arduino se formou, o que chamava a atenção no currículo desenvolvido lá era justamente a formação humanística. De lá saíram grandes notinistas, grandes professores de português. Quanto à sabedoria, eu gostaria de testemunhar, sem nenhum favor, né, o ar assim, sapiencial, o ar de vida interior que a gente colhia com a presença do professor Arduino Borivar. Né? É a sua mansidão, a doçura do seu coração, né, a suavidade do seu olhar, né, e uma descrição invencível. Tudo isso aproximava a figura dele dos professores e dos alunos, mesmo que não tivessem sido diretamente alunos dele. E, por outro lado, com relação, além do aspecto da sabedoria, que certamente era calcionada pela sua fé religiosa, né, eu gostaria que fosse também destacada o alto nível da sua erudição científica. Era uma pessoa que convivia com os clássicos, com as línguas clássicas, as línguas ditas mortas e que, no entanto, estavam tão vivas na sua memória e na sua ensinança. Que eu seja lembrado com uma Ave Maria. Isso ele sempre falava, isso eu lembro dele falando. Era uma pessoa fervorosa, como disse a minha irmã, muito católica, com educação no caráter. Desse conhecimento, ele se serviu para fazer traduções admiráveis de grandes poetas das línguas românicas e das línguas clássicas. Bom, publicou
alguma coisa, mas publicou menos do que poderia publicar. É bom a gente lembrar que um homem com uma bela raiz grega, de grandes conhecimentos da língua latina, poeta, tradutor, ensaísta, professor, um homem erudito, né? Praticamente chega nesse princípio do século XXI com pouco conhecimento da maioria das pessoas, exatamente porque não se deu a ele a maior atenção e ele não se deu, ele na sua modéstia também evitou de chamar atenção para si. Ele recusou ir, o Bernardo chamou, quando foi eleito presidente da República, ele recusou, o Bernardo chamou, ele recusou ir para o Rio, que queria ficar aqui. Mas prontificou-se a dar ao Bernardo a assessoria que fosse precisa. Ele foi precursor de um negócio que hoje é obrigatório, que é essa assessoria assim, de intelectuais, de redigir discursos e coisas que antigamente o homem público, ele mesmo fazia os discursos, eles eram alfabetizados. Uma vez tenha viajado ao Rio, né, uma das vezes que ele foi, né, sempre com o terninho mais velho possível, mesmo porque naquele tempo o trem, a Maria Fumaça, né, a Leopoldina, o trem da Leopoldina, o trem emitia fagulhas da combustível que às vezes queimava a roupa dos passageiros, né? Então isso justificava, né? Sempre uma roupa mais velha para a viagem. Então, chegando lá no hotel, também muito simples, que era perto da estação, eles ficavam por ali, no dia seguinte, tomavam um táxi, uma coisa, e ia para o Catete, né? Para o Palácio do Governo. Esse dia, ele tomou um hotelzinho daquele lá e tal, e o dono do hotel, vindo chegar, uma figura de meia-idade, assim, né? Muito simples, naturalmente, né? não atinou, nem de longe, para com quem ele estava tratando, né? E falou que lá o hotel está ocupado, só tem aqui um lugar, esse quartinho aqui embaixo da escada. Então ele falou, está ótimo, tudo, né? Bom, se eu conversar e tal. Bom, agora eu queria falar com o Arthur um pouquinho. Que Arthur? Assim, o Arthur, o presidente, o dono do hotel não acreditou, né? Fosse falar com o Arthur Bernardes, que era um homem arredio, difícil, a gente recebia qualquer um. Então, ele pegou o telefone para ele, pegou, discou, né? Depois começou a conversar diretamente com ele. E o dono do hotel, um carioca, assim, um pouco gozador, né? Quando ele estava terminando a conversa, ele pegou o fone e fez uns gracejos para o interlocutor dele, na certeza absoluta de que não podia ser o presidente, né? E era, né? Bom, daí uma meia hora, mais ou menos, chega o Arthur Bernardes pessoalmente no carro do palácio com o chofer para buscá-lo, né? O homem, quando viu aquilo, quase caiu de susto, né? Porque todos temiam o Arthur Bernardes, que era um homem muito enérgico, né? Uma das grandes vantagens do Arduino como homem é que ele era um homem extremamente simples. Ele era um homem sabidamente religioso, conservador, um homem que realmente impressionava pela candura, inclusive.
você já deve ter encontrado essa história, talvez mais de uma vez, com a Lila, filha dele, ele vindo do arquivo para o Mineiro a pé para casa, na Avenida Augusto de Lima, e a ama seca antiga, hoje chama nurse, chama o quê? Chama babá, chama essas coisas. Era ama de leite. A ama carregando essa meninazinha nova e tal. E o Arduino parou perto da casa dele, parou, olhou a menina linda. A Lila está bonita até hoje. Menina linda, ele fez uma gracinha para a menina, disse, que belezinha essa menina, de que ela é filha? A mulher disse assim, é do senhor. Encontrou na Rua da Bahia com o Arduino, uma tarde, parou um pouco, o Arduino falou assim, professor, vou bem, vou daí, foi bom você aparecer aqui, vou encontrar, porque eu estacionei meu carro mais cedo, não sei onde estacionei, né? Onde está o carro e tal. Falei, é muito simples, você nos dá a marca do carro que eu dou uma olhada. Aí, a marca do carro não sei. Não sei, mas faz o seguinte, você me dá a cor do carro, né? Que pela cor eu dou uma olhada assim, naquele tempo não havia tantos carros estacionados. Falei, não reparei, nunca reparei a cor do carro e tal. Bom, professor, você me dá a placa do carro, que eu acho imediatamente. Como é que eu vou saber, Odair? Isso marca, assim, a figura, marca o desprendimento, o desprendimento total dele para as coisas materiais, as preocupações. Quer dizer, era realmente um homem que vivia para a cultura, entregue à cultura, à literatura, não só a literatura, tinha muita sensibilidade para a música, era uma figura muito interessante. Algo sério que a outra, há uma beldade tão gentil, ingrata, tão honesto, ar, minha amado, sempre que aparece. Eu, e a poeta, eu feliz, diante ela emudece quando pequeno. toda a língua, ninguém a ousa fitar. É tão gentil e tão honesto o ar da minha amada, sempre que aparece, e a outra saúda, que ante ela emudece toda a língua, ninguém a ousa fitar. Ela se vai, sentindo-se louvar, vestida de humildade, até parece coisa que lá do céu à terra desce, a fim de a todos nos maravilhar. Mostra-se tão graciosa a quem a mira, que nos filtra através do olhar, no seio, um dulçor que só sente quem o prove. Parece que dos seus lábios se move um espírito suave de amor cheio, que vai dizendo a toda a alma, suspira. Então, paralelamente ao trabalho que nós tínhamos aqui no Centro de Memória, que seria a organização dos acervos que compõem a instituição, que é o acervo da Escola de Enfermagem, da Faculdade de Direito, Serviço Social, Cinema, Ciências Médicas e Filosofia, nós começamos a realizar o trabalho de organização do acervo arquivístico do professor Arduino Bolivar. Quando o professor Joni trouxe essa documentação para a gente, essa documentação ela estava toda mesclada, não tinha nada em ordem cronológica. Então, a arquivista do Centro de Memória, que era Regina Pesecchini, ela nos orientou para a organização desse acervo, onde que foi feita a organização através de séries documentais. Então, o primeiro processo que é feito é o de organização. Então, foi feita a higienização e organização por séries documentais. O acervo arquivístico do professor Arduino é mais um documento e suporte em papel. São documentos textuais e também tem uma documentação especial, que é uma documentação fotográfica. Então, esse acervo, ele possui documentação avulsa, documentação encadernada e várias fotografias, né, que foram recolhidas. Realmente não se trata só de nostalgia, né? Nós não iríamos gastar esse tempo todo só para exercitar o nosso saudosismo, né? Trazendo para o nosso meio apenas aquilo que nos deleita ou que nos deleitou, como se nós não tivéssemos hoje atividade suficiente, vida suficiente, cultura suficiente para o nosso deleite. Não podemos dizer, não temos condição de dizer se a vida hoje é melhor ou pior do que a antiga, se a vida dos antigos era melhor ou pior do que a nossa hoje. E acho que não é isso que está em jogo num projeto desse porte.
ou numa tentativa de resgatar a memória, é que realmente o homem não é produto de um momento, ou deste único momento. Há uma história que percorre um tempo muito longo, e é uma história que vem de muitos mil anos, e vamos dizer, provavelmente, dos últimos 3.000 anos, que é a formação desse homem, que quase é o homem que nós representamos, que vamos chamar do homem grego, que mais ou menos é o que nós somos. E Arduino Bolivar representa uma parte dessa tradição e dessa transmissão daquilo que é o homem grego e daquilo que nós somos como homens atuais. Aquilo que ele foi é tão relevante, é tão importante, ele foi um homem tão sincero, tão representativo do homem daquela época, que nós não podemos deixar de conhecer aquilo que ele foi. Se não nos falecesse a autoridade para opinar em matéria de tanta relevância, afoitar-nos-íamos a propor com o mais veemente e encarecido empenho o estudo da nossa história sob um aspecto mais restrito e preciso, mais particularista, mais mineiro em suma. E esse estudo não se limitaria a um culto meramente contemplativo, mas a uma pesquisa diurna e diuturna, a um estudo acurado e aturado da história de Minas. Estudo, como os latinos entendiam esta palavra, quer dizer zelo, quer dizer afeição, quer, enfim, dizer amor. Assistimos, então, agora o vídeo de indicação do vereador Lidson Lenner, para que possamos colocar em votação o projeto de lei de número 021/2016, que dispõe sobre a denominação do Arquivo Histórico Municipal Professor Arduino Bolivar. Em discussão. Em primeira votação, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei 021/2016, aprovado em primeira votação. Projeto de lei número 024/2016, em primeira votação por maioria absoluta do senhor prefeito municipal. Dispõe sobre a nomeação de fiscais de contratos administrativos nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993. Projeto 024/2016, em discussão. Vereador Marcos Nunes, provavelmente esse projeto passou pela Comissão de Finanças. O senhor podia só... O 024, só falar do que se trata para nós, fazendo favor, até para quem está nos assistindo saber do que nós estamos votando na casa. Ok. Bom, senhora presidente, trata-se, então, dispõe sobre a nomeação de fiscais de contratos administrativos. Existe um projeto de lei que nós votamos nessa casa, de autoria do vereador Luiz Eduardo, que diz que os fiscais eles têm que ser efetivos da Prefeitura Municipal de Viçosa. E o projeto de lei... A justificativa do senhor prefeito é que há alguns casos que não existe na prefeitura um servidor que tenha expertise para fazer uma fiscalização num determinado projeto ou numa determinada obra que esteja acontecendo no município. E aí o senhor prefeito ele pede aqui, né, nesse projeto de lei, que ele tenha a possibilidade de contratar, né, ou de nomear alguém que não seja do quadro efetivo para fazer essa fiscalização, ou também terceirizar isso através de uma determinada empresa, né? O projeto de lei trata-se desse assunto. Obrigada, vereador Marcos Nunes. Esclarecendo, então, qual é o projeto que estamos votando nesse momento, o projeto 024/2016, ainda em discussão. Pois não, vereador. Gostaria simplesmente de parabenizar o Executivo, que nós entendemos, nós vemos aqui,
o número de fiscais que tem no município, ele é muito restrito. São pouquíssimos fiscais para várias demandas de várias áreas, né? Nós temos na fiscalização, me parece que são 10 fiscais somente, né? E não dão conta de absorver todos os problemas da cidade, que nesses 9 ou 10 que tem ali, eles são distribuídos ali sendo que 3 ou 4, me parece, ficam ali de sobreaviso aos finais de semana, fazem seus trabalhos aos finais de semana. Então, isso aí reduz muito o quadro de fiscal. Parabenizo o prefeito por essa iniciativa e peço aos senhores que votem a favor do projeto. Vereador Sávio José. Obrigado. Eu entendo a preocupação do vereador Helder na questão da fiscalização, mas só para esclarecer, infelizmente não é esse tipo de fiscal, tá, vereador? Essa fiscalização que se trata o projeto é fiscalização de licitação, de contrato, compra. Então, não é fiscal de postura, não é fiscal de então, conduta. Me desculpe, eu entendi errado, tá? então. Eu entendi errado. Não, para mim seria, porque é de sabedoria, é de saber de todos que realmente o município está necessitando de fiscais, não é verdade? Pois não, vereador. Bom, obrigado, viu, senhor presidente? Eu só quis discutir o projeto porque até entendo, vou votar favorável, no sentido de dizer que a gente quer contribuir com o município, mas, sinceramente, eu continuo na minha preocupação, né? Eu sou daqueles que acho que a gente tinha que ter pessoas, né, capacitadas no quadro pessoal. Eu acho que isso fundamenta melhor as coisas. Eu acho que existe menos possibilidade de influência externa, de um futuro gestor colocar alguém para fiscalizar que seja uma pessoa que não seja idônea, enfim, eu acredito num outro processo, eu não acredito nesse processo de ir terceirizando tudo ou indicando alguém, né? Votei muito feliz no outro, que era funcionário efetivo, etc. Porém, eu também entendo a situação, né? Então, assim, se eu fosse o gestor, não faria dessa maneira, mas eu respeito, vou votar favorável, mas colocando esse ponto aqui, eu preferiria que o senhor prefeito estivesse pensando em ter realmente uma equipe, né, que pudesse ter, como é que fala, uma equipe certa, efetiva, especializada nas áreas que o município realmente precisa, né? Só isso, senhora presidente, obrigado. Pois não, vereador. Em discussão. Tenho certeza que o executivo também almeja isso e essas coisas, elas vêm a longo prazo, né? Então, fica aí, né, a fala do vereador e o desejo de que isso a longo prazo possa ocorrer realmente. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de Lei 024/2016, aprovado em primeira votação. Mas fica a dica aí para os fiscais aí da Secretaria de Fazenda. Porque tá difícil. Projeto de Lei número 020/2016, em segunda votação por maioria simples, do vereador Carlitos Alves dos Santos. Altera a redação do artigo 1º da Lei número 2.496 de 2015, que obriga os novos prédios a terem sistema de captação e reaproveitamento da água proveniente das chuvas no município de Viçosa. Projeto de Lei 020/2016, em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de Lei 020/2016, aprovado em segunda votação. Excelência, dispensa da terceira votação, por gentileza. O vereador Alexandre Valente, presidente da Comissão de Justiça e Redação, pede dispensa da terceira votação. Projeto de Lei 020/2016, pedido de dispensa da terceira votação. Em discussão. Em votação. Aprovada a dispensa da terceira votação, o projeto segue para a secretaria e logo depois para o executivo. Algum vereador precisa usar explicação pessoal
Vereador Lidson Lenner. Presidente, como durante o processo aí da votação, por compromisso firmado com a casa, eu não pronunciei nada, então essa explicação pessoal com relação à minha intenção de trazer essa casa o projeto de lei ora aprovado em primeira votação, né? O Arduino Bolivar. Tivemos um vídeo aí de aproximadamente 20 minutos contando grande parte da história dele, né? A justificativa para a aprovação do projeto. E temos no município de Viçosa o popular bairro Amoras, né, que na verdade é o bairro Arduino Bolivar, né? Então que a população pode ficar satisfeita, né, com essa nomeação, uma pessoa muito culta de nosso participou muito do nosso município. Bom, e no vídeo sobre o professor Arduino Bolivar, há depoimentos de pelo menos 2 ilustres viçosenses, Gerson Cunha, poeta da Academia de Letras de Viçosa, e Carlos Moreira Neto, grande indigenista brasileiro que trabalhou com o professor Darcy Ribeiro, sendo ele filho do ex-prefeito de Viçosa, Dr. Ciro Bolivar. Médico construtor da parte velha do Hospital São Sebastião e neto de Carlos Moreira, primeiro diretor do Patronato Agrícola Arthur Bernardes. Bom, então está justificativa aí, todinha, e agradecimento pessoal desse vereador com relação à aprovação em primeira votação desse projeto. Obrigado. Vereador Sávio José. Eu peço licença para fazer daqui mesmo, que vou demorar só 30 segundos. Só convidar a todos e todas ao primeiro Fórum de Economia Doméstica e a 17ª Semana Acadêmica de Economia Doméstica, que vai acontecer do dia 1º ao dia 4 de junho, na Universidade Federal de Viçosa. Obrigado. Pois não, vereador. Vereador Marcos Nunes. Eu disse que eu vou me arriscar, viu, senhor presidente? Se não for explicação para o pessoal, a senhora puxa a minha orelha depois. Mas é o seguinte, eu ia dizer isso no início da reunião, senhora presidente, mas nós tivemos aquele minuto de silêncio pelo falecimento da dona Maria Hilda, e por isso não pude fazê-lo. Mas o PT regional, né, e faço isso aqui como líder de bancada, está triste, né, essa semana, porque nós perdemos um companheiro de luta, o vereador Anísio de Ponte Nova, do Partido dos Trabalhadores, que foi assessor do ex-deputado estadual Carlos Gomes, e comunicar, né, a essa casa isso, né, embora seja de outra cidade, mas é um parceiro, está aí também na política, nas lutas sociais, né. Era isso, senhora presidente. Obrigado e boa noite a todos. Os nossos sentimentos, né, à família do Anísio, né, eu desejando, mas acredito que extensiva a todos nós vereadores. Obrigado. Com certeza, vereador. Fica, então, os sentimentos, né, e a toda a família aí também o conforto pelo Anísio, da cidade de Ponte Nova, do Partido dos Trabalhadores. Não havendo mais inscritos e a pauta já esgotada, dou por encerrado os trabalhos dessa noite. Um bom final de semana, uma boa semana. Lembrando que amanhã nós temos audiência pública às 18h30 sobre a Avenida Castelo Branco.